Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. É com muito prazer que eu recebo todos vocês aqui no canal Alciele Nobre para mais uma aula de redação com dicas infalíveis para a sua boa redação. Então preste bem atenção na aula de hoje que nós vamos aqui abordar 6 pontos essenciais, assim, que não podem faltar na sua redação padrão Enem. Se liga aqui! Então vamos aqui para o primeiro ponto. Sabe o que não pode faltar nem em sonho na sua redação? A tese. Eu estou falando de uma dissertação argumentativa. E uma dissertação argumentativa tem como eixo, como matriz, a tese, gente. A tese é o seu posicionamento diante da problemática abordada no recorte temático. É ela que, sendo estruturada, sendo aqui apresentada, vai dar o norte ao aluno para desenvolver, obviamente, a outra parte mais importante desse texto, que são os argumentos. Então, para um bom estudante, um bom candidato do Enem, ele não pode esquecer que no final do parágrafo tem sim que ter uma tese. E como é que se compõe uma tese? Sendo bem breve aqui, gente, que tem vídeo no canal Alciele Nobre sobre tese. Pois confere aqui no card. E uma dica sensacional para que o seu texto fique coeso é anunciar as causas do problema, em que você vai abordar nos tópicos frasais do argumento 1 e do argumento 2, e assim o seu texto fica muito bem orientado e o examinador percebe que você fez um planejamento. Então, olha só a dica dessas teses que você pode usar no finalzinho de sua introdução, porque é neste parágrafo que ela deve estar. Como é o último período do parágrafo introdutório, você vai introduzir com um conectivo de conclusão, tá? É o fecho do parágrafo introdutório. Então, como você faz? Assim, você põe a causa 1. Vamos supor que a causa do problema é um aspecto cultural. E a causa 2, vamos supor que é uma negligência do Estado. Aí você coloca, assim, causa 1 e causa 2 dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. Olha, você revela o seu posicionamento e você anuncia 2 causas, mas para isso você tem que interpretar bem o tema e identificar as causas do problema ali destacado. Uma outra forma de você compor essa tese. Dessa forma, aí o conectivozinho de conclusão é indubitável. Quando você usa um adjetivo assim que reforça bastante, que você está bem convicto com relação à questão, é muito bom para o seu texto, deixa sua tese muito bem revelada. Então, dessa forma, é indubitável que, aí aborda o problema, a ausência de cuidados para a primeira infância ou a enorme quantidade de acidentes domésticos ou os vários casos de trotes universitários ou os problemas em decorrência dos trotes universitários. Então, você vai colocar o problema, o que é muito bom que está relacionado ao tema e você já ajuda aí, né, ao seu texto, o examinador já sabe que você não está tangenciando o tema. Você coloca o problema, o qual ocorre, esse problema ocorre, infelizmente, mais uma marca aí do seu posicionamento, devido não só à causa 1, a determinada causa que você vai usar, mas também a causa 2. Então tem 2 modelinhos aí de tese e a tese não pode faltar no seu texto, na sua redação. Dica 2. Parágrafos estruturados em períodos. Um parágrafo argumentativo tem que ter aí entre 3 ou 4 períodos. Cada parágrafo do texto dissertativo argumentativo, ele tem um padrão. A introdução apresenta uma contextualização, uma problematização que vai apresentar o tema e a tese. Então, nós temos 3 partes. Então, é natural que isso esteja relacionado em períodos conectados um ao outro, com marcas aí de conectivos. Não pode produzir um parágrafo em um período só. Gente, isso é terrível.
O examinador vai dizer, nossa, né? E assim a leitura vai ficar desgastada, sem sentido, tá? Perde nota na competência 4, perde nota na competência 3, perde nota na competência 2, afeta a competência 1, que é da norma culta, então não é legal. Quando a gente vai para o período do desenvolvimento, mais uma vez, tópico frasal, ideia legitimada produtiva e fecho crítico. Então, mais uma vez, 3 partes. Então, no mínimo, gente, no mínimo 3 períodos. Lá na conclusão, retorno à tese, proposta de intervenção, finalização. Portanto, não há de se produzir um parágrafo em apenas um período. Não. No mínimo 3. Entre 3 e 4, bem legal. Terceira dica. Lá nos parágrafos do desenvolvimento, nem em sonho você vai esquecer de colocar o tópico frasal. O tópico frasal é a ideia núcleo, é aquilo que você vai apresentar no seu parágrafo. O tópico frasal está ali estruturado em 1,5 linha, no máximo 2 linhas, que você revela a ideia central do parágrafo que você vai desenvolver. Então, não esquece aqui, tem vídeo aqui no canal, ó, deixar esse card aqui, do tópico frasal, para você aprender a fazer um tópico frasal, ó, sensacional, você vai gostar. Vejam só, você pode construir lá no argumento 1, como você pode começar? Usar um conectivo de começo, de início, primeiro argumento, então você pode usar de início, vale ressaltar que, aí você destaca a causa, que você revelou na tese, é uma das principais causas para o problema, ou você pode utilizar. Percebe-se a princípio que, aí coloca a causa 1 do problema, é um fator que favorece o problema. Não é fácil? Só precisa disso, gente. Aí você vai desenvolver sobre essa causa, como essa causa afeta a sociedade, que efeitos isso gera, que você está provando. Aí lá no D2 você vai botar um conectivozinho de soma, outro sim. Percebe-se que aí a causa 2, que aí você faz um paralelismo com a tese. Também faz com que o problema continue a persistir na sociedade. A situação, o entrave, esse imbróglio. Entenderam? Ou então você pode estruturar da seguinte forma. Ademais, causa 2, você põe lá, possibilita que essa situação ainda seja recorrente na sociedade. Essa situação que foi abordada no decorrer do texto. Então, sabendo desses tópicos frasais, ó, você já vai com isso prontinho para a redação, já dá muito certo. Treine bem. 4º ponto, análise crítica. Nós já falamos aqui no canal sobre fecho crítico, a cereja do bolo do parágrafo argumentativo. Não se pode terminar um parágrafo argumentativo e fazer toda a abordagem, tópico frasal, ideia legitimada, muito bem articulada com o argumento. Você tem que dizer no final como você se posiciona diante disso, o que você pensa sobre isso. E seja crítico, seja inteligente aí, certo? Vamos aqui para a 5ª dica. A 5ª dica é a ideia legitimada e tem que ser produtiva. Sobre o que é isso, Alciele? Uma ideia legitimada é uma ideia que está na área de conhecimento. Conteúdos da escola, conteúdos de conotação nacional, na esfera da arte, na esfera da imprensa, né? Então, toda a área de conhecimento há uma ideia legitimada. Dados estatísticos, exemplos, né, de situações que aconteceram, que muita gente tomou conhecimento pela imprensa. Não adianta utilizar uma ideia legitimada e não integrá-la ao argumento. Você pode usar Aristóteles. Se a ideia de Aristóteles você só soltou no argumento e não agregou ao argumento, perdeu tudo. Não adianta. É melhor você usar até uma coisa mais simples, um ditado popular, mas que aquilo fique bem integrado ao argumento. Uma alusão histórica que se integra ao argumento do que você está desenvolvendo para hoje, que a alusão histórica é o passado. Você tem que trazer essa ideia de passado que reflete em ações no presente. Tá bem? Então, não se esquece, um parágrafo tem que ter nos seus argumentos, sobretudo, ideia legitimada. Por fim, a 6ª dica, o que é essencial para a sua redação é não esquecer que a conclusão do Enem é uma conclusão proposta. Então, ó, nós temos a competência 5, a competência exclusiva. Gente, é uma competência exclusiva. 200 pontinhos aí. E você abordou a problemática no texto, toda a situação conflituosa, agora é hora de você, enquanto aluno, mostrar uma viável, uma execuível intervenção, uma medida que possa mitigar, que possa ajudar. Você não precisa ser um gênio e trazer a solução como verdade absoluta, mas algo que poderia ser aplicado e isso ia ter um efeito satisfatório. Nessa proposta de intervenção você não pode esquecer, você tem que apresentar 5 elementos.
quem vai praticar essa proposta, o que é, que ação é essa, o que vai ser aplicado, por meio de quê, como essa proposta vai se tornar viável, como essa ação vai ser aplicada, com qual efeito, qual é o propósito dessa ação e o detalhamento de um desses elementos que você pode fazer aqui. Tá certo? Então você não pode esquecer desses 6 pontos na sua redação. Eles são imprescindíveis. Tese, parágrafos em períodos, tópico frasal, análise crítica do argumento, ideia legitimada e uma conclusão apresentando os 5 elementos da proposta de intervenção. Ok? Gostaram das nossas dicas? Então fique ligado aqui no canal Alciele Nobre e até uma próxima aula. Tchau!